Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, primeiro dia do mês de junho do ano de 2023. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo, como sempre acontece todas as manhãs, aqui na bancada J. Pereira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para os ouvintes da Verde Vale FM. Exatamente, primeiro dia do mês de junho de 2023. Vamos com os principais destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Derrotado na Câmara, governo vai tentar barrar o marco temporal das terras indígenas no Senado. Taxa de desemprego foi a 8,5% entre fevereiro e abril, a menor desde 2015, aponta IBGE. Temporada do Araguaia 2023 espera receber mais de 1 milhão de turistas. Casa de idosos é investigada por suspeita de dopar internos em Valparaíso de Goiás. Pressionado na Câmara, governo Lula bate novo recorde e libera 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas em um único dia. Goiás conquista título da Copa Verde pela primeira vez na história. Pix cresce em 2022 e se torna principal instrumento do mercado com 29% das transações. 56,4% das crianças brasileiras não estão alfabetizadas. É o que mostrou o levantamento inédito do MEC. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h35. Mais uma vez, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Um excelente mês de junho para você. Derrotado na Câmara dos Deputados, o governo Lula espera contar com o Senado para barrar o projeto do marco temporal rechaçado pelos povos indígenas e também por ambientalistas. Na Câmara, a ampla maioria da casa votou a favor de definir 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, como marco temporal para a reivindicação de terras indígenas. A avaliação no Palácio do Planalto é que o Senado conta com parlamentares que defendem mais a pauta ambiental e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um deles. Por isso, acredita que conseguirá barrar o texto aprovado pelos deputados e chegar a uma nova fórmula, que teria de ser renegociada ao mesmo tempo com a Câmara. Afinal, se o Senado fizer mudança no texto, ele terá de voltar para a análise dos deputados. Na derrota da Câmara, mais uma vez, aliados do governo em partidos do centro, como MDB, PSD e União Brasil, votaram contra a orientação do Palácio do Planalto. O partido considerado mais crítico é a União Brasil, que tem 3 ministérios. Da sigla, 48 deputados apoiaram o projeto do marco temporal, seguindo no sentido oposto ao que queria o governo. E a taxa de desemprego no Brasil foi de 8,5% no trimestre imóvel terminado em abril. Isso segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgado na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essa é a menor taxa para o trimestre encerrado em abril desde 2015, quando ficou em 8,1%. Entre fevereiro e abril do ano passado, a taxa foi de 10,5%, o que representa uma queda de 2 pontos percentuais no desemprego no mesmo período de 2023. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre novembro de 2022 e janeiro deste ano, a taxa ficou praticamente estável, foi o que informou o IBGE. Naquele período, o desemprego foi de 8,4%. O rendimento real habitual dos trabalhadores também ficou praticamente estável entre os 2 últimos trimestres, em R$ 2.891, mas teve uma alta anual de 7,5%. 6h38 e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, associou o MST ao tráfico e acabou gerando uma grande confusão na CPI. Quem conta essa história é Yuri Hudson. A sessão da CPI do MST desta quarta-feira foi marcada por muito bate-boca.
A comissão ouviu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ferrenho crítico do movimento, que foi convidado a falar. Caiado passou mais de 2 décadas no parlamento e aproveitou do conhecimento do regimento interno para provocar opositores. Caiado criticou a atuação do MST, o que gerou revolta em deputadas como Sâmia Bonfim e Talíria Petroni, ambas do PSOL. O governador do estado de Goiás afirmou que o MST não existe e associou o movimento com o narcotráfico no Brasil. Entidades que não se explicam perante a lei. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade. Ele não tem estatuto. A minha polícia circula em todos os lugares. Aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas. A deputada Sâmia Bonfim do PSOL rebateu as falas de Caiado e aproveitou para trazer à tona algumas relações pessoais do governador do estado de Goiás. Por exemplo, com quem financiou a campanha dele. Além disso, também trouxe ponderações sobre familiares, como um tio de Caiado, que está na lista suja do trabalho escravo após 4 empregados da carvoaria que é dono serem flagrados trabalhando em jornadas de até 19 horas. Injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários que executam trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária. Que o senhor diz que conhece as leis, mas desconhece a Constituição. Mas o que provocou muito bate-boca e findou com os trabalhos da CPI antecipadamente foi a fala do deputado Paulão, do PT de Alagoas. O petista insinuou que o governador tinha ligações com Alexandre Negrão, fundador da Medley, além do ex-senador Demóstenes Torres e do bicheiro Carlinhos Cachoeira, o que provocou ira em Ronaldo Caiado, que chegou a mandar o deputado calar a boca. E assim terminamos com uma confusão generalizada no plenário. Você aqui não tem moral para se dirigir a mim, tá bom? Você não tem moral para vir dizer, não entre no CPF da pessoa. Tá bom? Está encerrada a sessão. Ronaldo Caiado deixou a CPI antes de ser questionado por outros parlamentares ligados à esquerda. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h41. A temporada mais aguardada do ano pelos goianos se aproxima e mais de 1 milhão de turistas devem aproveitar as tradicionais praias do Rio Araguaia em 2023. Com investimento de mais de 14 milhões de reais, a temporada mais araguaia, organizada pelo governo de Goiás, conta com ações em 6 municípios e 2 distritos da região, que inclui reforço na fiscalização ambiental, aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros e das forças policiais, incentivo ao turismo consciente e qualificação profissional dos trabalhadores, Wesley. O lançamento, dessa temporada aconteceu na última segunda-feira e contou com autoridades como o governador Ronaldo Caiado, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e o secretário da Retomada, César Moura. As cidades que serão base para as ações são Aruanã, São Miguel do Araguaia, Distrito de Luiz Alves, Britânia, Mundo Novo, Nova Crixás, Distrito de São José dos Bandeirantes e Aragarças. De acordo com o governo estadual, a expectativa para a temporada é de que mais de 100 milhões de reais sejam injetados na economia com a ida de turistas a esses locais. Agora 6h42, bom dia. Uma casa de idosos está sob investigação policial após denúncias de que estaria dopando os internos para evitar a contratação de mais cuidadores durante a noite em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Durante essa operação, a Polícia Civil encontrou 38 pacientes sendo cuidados por apenas 2 funcionários, além de medicamentos sem receita. A responsável pelo estabelecimento não foi localizada até o momento. De acordo com a polícia, no escritório da responsável,
imóvel foram encontrados diversos medicamentos de uso restrito, como morfina, sem a devida prescrição médica. Além disso, foram localizados receituários já preenchidos, sem assinatura médica e outros em branco. Próximo aos alimentos que supostamente teriam sido consumidos pelos idosos, havia um pilão para triturar os medicamentos dos internos, bem como vários potes de medicamentos com o nome dos pacientes. A Operação Fraterno, realizada pela primeira Delegacia de Polícia Civil de Valparaíso, ocorreu no dia de ontem, após as denúncias recebidas inicialmente, e foram realizadas diligências durante o dia. Nada de anormal foi encontrado. Pois somente durante a execução dos mandados de busca e apreensão à noite, Jota, com autorização da Justiça Goiana, é que os policiais constataram a situação de 38 pacientes sendo cuidados por apenas 2 funcionários. Agora 6h44, e o governo de Goiás empossa a primeira turma de aprovados em concurso da educação. Agatha Couto conta essa história. A Secretaria de Estado da Educação inicia nesta quinta-feira a posse dos aprovados no concurso público para provimento de vagas no cargo de professor nível 3. Vão tomar posse os 315 convocados da primeira turma. A posse será no formato online, com o preenchimento do termo de posse via Sistema Eletrônico de Informações. Na quinta-feira, dia 1º, o link para agendamento do efetivo exercício e da modulação dos servidores será disponibilizado no site educação.go.gov.br. Para os nomeados, serão disponibilizadas para agendamento 6 datas. Os dias 5, 6 e 7 de junho e também 12, 13 e 14 de junho. O atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até às 6 da noite. Na data agendada, o profissional deve apresentar a apostila de posse emitida no ato da posse e os documentos exigidos para a conferência. No último mês de abril, o governo de Goiás convocou 1.262 aprovados para o cargo de professor nível 3 da Rede Pública Estadual de Educação. Os convocados foram divididos em 4 turmas, com cronogramas específicos para a apresentação de documentos, perícia médica, nomeação e posse. Os professores aprovados da turma 1 tomam posse no início de junho. A posse da segunda turma está prevista para o dia 3 de julho. De Goiânia, Agatha Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. O Brasil segue muito vivo no Mundial Sub-20. Com 2 gols do capitão Andrei, a equipe de Ramon Menezes goleou a Tunísia por 4-1 nesta quarta-feira última e avançou para as quartas de final da competição. O placar foi folgado, mas a equipe brasileira sofreu no segundo tempo após a expulsão de Robert Renan no fim da etapa inicial. O Brasil agora encara Israel pelas quartas de final do Mundial Sub-20. A partida será na quarta-feira em San Juan, às 14h30, horário de Brasília. Na mesma chave da seleção brasileira, em uma possível semifinal, os Estados Unidos enfrentam o vencedor entre Uruguai e Gâmbia. O Brasil tem problemas para a partida contra Israel pelas quartas de final. Robert Renan, expulso, e Arthur, por acúmulo de amarelos, estão suspensos e não jogam a próxima partida. Além disso, o goleiro Mikael, com edema na coxa esquerda, é dúvida para o jogo. Ele foi destaque nesta terça-feira. Agora 6h47, com grande dose de emoção. Sevilha conquistou a Liga Europa pela 7ª vez, ampliando a vantagem como o maior campeão da competição. O time espanhol levou a melhor na final sobre a Roma, disputada em Puskás Arena, em Budapeste, com 4-1 nos pênaltis, depois de empate em 1-1 no tempo regulamentar. Dybala havia aberto o placar no primeiro tempo e Mancini acabou marcando contra na segunda etapa. Após uma longa prorrogação, Bono brilhou nas penalidades e Montiel converteu a cobrança final. O Sevilha, mais uma vez, não sabe o que é perder uma final na Liga Europa. Foi a 7ª decisão do torneio e a 7ª vez que o clube espanhol levanta o troféu. 2006, 2007... 14, 2015, 2016, 2020 e 23. Foi apenas a segunda vez que o time buscou o título nos pênaltis, repetindo o que aconteceu em cima do Benfica há 9 anos atrás. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h48. O setor de máquinas e equipamentos registrou uma queda de quase 20% na receita em abril, segundo dados divulgados no dia de ontem pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. No caso de máquinas agrícolas, a queda ainda foi maior, chegando a 24,4% em relação ao mês anterior. As exportações tiveram queda de 13,9% no mês, mas registraram uma alta de 8% no acumulado do ano. Já as importações de máquinas agrícolas recuaram 41,4% em abril e 76% no acumulado do ano. Além disso, os postos de trabalho na indústria brasileira de máquinas diminuíram quase 1%, com mais de 2.500 demissões em abril. A entidade, aliás, de acordo com a ABMAC, o setor de máquinas agrícolas vem registrando queda desde o último semestre do ano passado pelas incertezas políticas e econômicas enfrentadas pelo país. A alta da taxa de juros também impactou o mercado. A entidade espera uma melhora no fechamento do mês de maio pela disponibilização da linha de crédito dolarizada e as vendas da AgriShow, a feira de tecnologia agrícola realizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Há ainda uma expectativa de antecipação do lançamento do novo Plano Safra para a primeira quinzena do mês de junho. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ficou mal para o presidente do Brasil no Congresso Nacional e na política externa a recepção que ele deu a Nicolás Maduro. Todo mundo sabe que não é o que Lula disse, não é preconceito contra ele, nem é uma narrativa, ou seja, uma invencionice que está acontecendo lá. Todo mundo sabe dos 7 milhões de refugiados, gente que foge de perseguição política, de tortura, de prisão arbitrária, de execuções sumárias por parte da Guarda Bolivariana, da fome, da desnutrição e da doença. Por exemplo, o presidente do Chile, que é de esquerda, disse que não é verdade o que o Lula disse. No discurso, ele deixou isso bem claro, porque ele próprio conhece a situação dos refugiados venezuelanos que estão no Chile e sabe por que estão lá. Então pegou mal. E pegou mal também dentro do Congresso Nacional, a ponto de a gente ver que não apenas os opositores, mas também os eleitores de Lula dentro do Congresso estão se queixando que ele está apoiando um ditador, uma ditadura sanguinária, e tentando criar uma narrativa, como ele costuma fazer, confessou isso, dizendo que chutava que tinha 20 milhões de crianças desnutridas pelas ruas do Brasil, etc. Ele próprio confessa e acha divertido isso, de inventar histórias, né? Vai ficar muito bom para a TV oficial venezuelana publicar na Venezuela. Lula diz que é tudo mentira sobre Maduro e sobre Venezuela. Mas pegou mal, pegou muito mal. É mais uma. Não é estranho, né? É usual acontecer isso. E na reunião de ontem ele pregou moeda única para a América Latina que não seja o dólar. Essa está difícil, né? O peso argentino precisa de 200 para comprar um dólar. O real brasileiro precisa de 5 para comprar um dólar. E aí, como é que faz? E outras propostas lá dentro que vai ser só discurseira, que a gente viu. Bom, enquanto isso, está aí a discussão, comissão da Câmara, votando requerimento para saber da Interpol se o governo brasileiro tem a obrigação de prender o Maduro ou não, que tem ordem de prisão internacional para ele e tal. Mas a discussão maior está na Câmara agora, que ontem o Deltan Dallagnol apresentou a defesa dele, mostrando que ele não pode ser cassado porque ainda não transitou em julgado, que ele está recorrendo ao Supremo. Mas ele alega que o TSE inventou lei, precisaria de uma lei complementar para fazer o que fez, porque não foi cumprida a exigência da lei para cassar registro, que seria ele ter um processo de punição disciplinar em andamento, e não tem. Ao mesmo tempo, diz que o julgamento já tinha esgotado os prazos para cassar registro. Então, que foi totalmente ilegal, disse ele ontem na tribuna, resumindo a defesa que ele entregou para a Corregedoria da Câmara.
Enquanto isso, aumentam as assinaturas para fazer uma CPI de abuso de autoridade. Na Câmara está com 147 assinaturas, estava ontem, precisa de 171. E há também uma campanha do Marcel Van Hatten na rede social que já está com 501 mil apoios para contornar a inação do presidente do Senado, que não toca nenhum requerimento daqueles que pedem um processo para saber por que ministros do Supremo não seguem a Constituição, não seguem o devido processo legal, né? E fica por isso mesmo. Está todo mundo estranhando ainda. Ontem eu falava com um estrangeiro que dizia, mas o Congresso Nacional não faz nada ante essas decisões do Supremo, né? Falar em ativismo judiciário é usar um eufemismo, é dourar a pílula, é suavizar o que, na verdade, está acontecendo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h03, 7h03, estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O governo federal autorizou a liberação de 1,7 bilhões de reais em emendas parlamentares para evitar uma nova derrota no Congresso Nacional. É o maior valor liberado pelo Palácio do Planalto em apenas um dia desde o início do terceiro mandato de Lula. Segundo dados do portal do Orçamento Federal, o valor foi empenhado na última terça-feira, data em que estava prevista a votação da medida provisória que reorganiza a estrutura da esplanada dos ministérios, o que acabou não ocorrendo. Com a nova liberação, o governo já autorizou 4,87 bilhões de reais em emendas parlamentares desde o início do ano. A medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios precisa ser votada até hoje para não caducar, ou seja, não perder a validade. O texto tem sido alvo de intensa negociação entre governo e Congresso. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou nesta quinta-feira para condenar o ex-senador Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em relação a um terceiro crime, alvo de divergência entre os ministros, o de associação criminosa, Moraes considerou que houve prescrição, ou seja, já se esgotou o prazo para punir o delito. O Supremo retomou o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor de Mello e outros 2 réus. É o 7º dia de sessão. Na quinta-feira, por 8-2, a corte condenou Collor e outros 2 envolvidos. Agora, os ministros definem a chamada dosimetria da pena. Agora 7h05, cerca de 34% das cidades do Brasil mantém lixões a céu aberto. Igor Pereira traz esses dados. Cerca de 34% das cidades do Brasil ainda mantém lixões a céu aberto ou aterros controlados. O diagnóstico é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinava o fim dos lixões até 2014, mas o prazo não foi cumprido. A nova data encerra em 2024. Até lá, mais de 2.500 prefeituras precisam dar um novo destino para o lixo. A gerente técnica regional da Rede de Governos Locais pela Sustentabilidade, Leta Vieira, explica os danos causados pelos lixões. Que o solo ele fica de uma forma quase que perene contaminado. O tipo de uso que pode ser dado a ele é muito difícil. A outra coisa é a contaminação da água, porque o chorume do lixão ele vai para o lençol freático e isso contamina o lençol freático de uma forma que pode não só gerar doenças na população que mora em volta desse lixão, mas também em outras áreas um pouco mais distantes e que acessam a água por poço, por exemplo, e que vão ter contaminações sérias, por exemplo, de doenças intestinais. Outro problema enfrentado nas cidades é o descarte irregular de lixo. A gerente da rede dá o exemplo do óleo de cozinha, que é descartado nos esgotos e pode causar alagamentos. Além disso, há também a coleta irregular de lixo
como explica a especialista. A gente tem a questão da coleta. Em determinadas áreas da cidade, que são as áreas geralmente mais ricas da cidade, a gente tem uma coleta diária de lixo. E, ao mesmo tempo, a gente tem em áreas mais pobres, onde a vulnerabilidade social é muito mais forte, uma coleta que pode não ser regular, ou seja, você não tem constância nos dias que ela vai acontecer, ou às vezes também é muito comum acontecer apenas uma vez por semana. E isso gera um acúmulo de resíduo dentro das casas que acabam se desfazendo do lixo de maneira irregular. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, um dos desafios para enfrentar o problema é a falta de recursos para a construção de espaços corretos para a destinação dos resíduos. Ainda segundo a entidade, o governo federal deveria repassar 80 bilhões de reais para a construção de aterros sanitários. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. A Justiça determinou liminarmente a suspensão da realização da festa pelo 34º aniversário de emancipação do município de Tuverlândia com recursos públicos. O evento estava previsto para acontecer hoje, quinta-feira, de hoje até sábado, aliás. A prefeitura disse que vai recorrer. A medida, Wesley, que acatou o pedido do Ministério Público de Goiás, determinou ainda a interrupção dos pagamentos pela prefeitura com base nas contratações questionadas na ação pelo promotor Paulo de Tarso Brondi. Entre elas, as firmadas com os artistas para montagem de estrutura, banheiros e outros. Na decisão, a juíza Grimã Caetano Bento fixou a multa em R$200 mil a ser paga pelo prefeito Ciron Queiroz dos Santos caso haja descumprimento. O promotor justifica que a ação é para evitar o sacrifício do erário municipal com a festa, uma vez que os serviços públicos essenciais são mal prestados ou não executados na cidade. E olha essa aqui, Jota. Uma mulher de 51 anos foi presa suspeita de furto na última terça-feira em Tumbiara, aqui na região sul de Goiás. O caso aconteceu após ela ir até a delegacia prestar um depoimento sobre violência doméstica contra a ex-companheira. No entanto, Wesley, no momento em que prestava depoimento, uma escrivã reconheceu o aparelho celular que a mulher utilizava como sendo o mesmo furtado na delegacia dias antes. O aparelho havia sido apreendido durante uma outra investigação. No entanto, os servidores da delegacia notaram o sumiço. Assim, após solicitar o celular para análise pela denúncia que fazia contra a ex-companheira, a escrivã notou que se tratava do celular procurado. Questionada, a mulher admitiu ter comprado o aparelho em uma feira por R$100. Adivinha, ela foi autuada por receptação. Agora 7h09. Caiado se reúne com o ministro da Casa Civil e discute obras prioritárias para Goiás. Juliana Carnevale traz os detalhes. Com o objetivo de trazer mais investimentos para Goiás, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em Brasília. Em pauta, a atuação do governo federal diante das demandas prioritárias que foram apresentadas pelo governador durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os demais governadores ocorrida no início deste ano. Caiado fez uma avaliação da reunião, que, segundo ele, foi bem positiva. Avançamos bastante e o governo ficou de nos apresentar no mês de julho uma avaliação final de como realmente ele poderá contemplar essas obras. Quais são? O Hospital de Tratamento Oncológico de Câncer Infantil, tratamento chamado CORA, que é uma homenagem à Cora Coralina, que é o complexo oncológico, que a primeira etapa dele é o pavilhão exclusivo para tratamento de câncer infantil. A segunda obra é esta obra que atende aqui a população desse eixo de Brasília, ali de Santa Maria até a cidade de Lusiânia, passando por Valparaíso e Cidade Ocidental. Outro assunto é um projeto também de poder dar viabilidade econômica a mais de 2.000 famílias que são assentadas aqui na região do Vão do Paraná, entre Formosa e Flores, de Goiás, e que nós estamos ali fazendo um projeto de irrigação. Além disso, nós discutimos também dois outros assuntos: a construção de mais 3 policlínicas, uma na cidade de Mineiros, outra na cidade de Mozarlândia, outra na cidade de Campos Belos, e também a construção de mais 3 presídios para que nós pudéssemos atender toda essa demanda do sistema carcerário do estado de Goiás.
O ministro Rui Costa disse que o governo federal está finalizando o conjunto de obras para o novo plano de investimento e refinando o detalhamento com os governadores. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:12 agora. E o Goiás conquistou pela primeira vez na história o título da Copa Verde após derrotar o Paysandu por 2-1 na noite desta quarta-feira no estádio da Serrinha, em Goiânia. O Esmeraldino garantiu o troféu do torneio que reúne clubes da região norte e centro-oeste do Espírito Santo, porque na ida o Mangueirão em Belém também venceu por 2-0. Com esse título, o Goiás assegurou vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Com essa conquista, o Esmeraldino também encerra um jejum de 5 anos, pois o seu último caneco tinha sido o Campeonato Goiano de 2018. Agora 7:12. Perdeu, mas ganhou. Exatamente. O Palmeiras foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0 na noite de ontem no Castelão e conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil por causa do placar agregado 3-1 a favor dos paulistas. No Ceará, os donos da casa pressionaram, mas conseguiram vazar a meta de Everton apenas uma vez com Lutero. O resultado interrompeu a sequência invicta do time de Abel Ferreira, que não era derrotado desde 5 de abril sem ameaçar a vaga na próxima fase do torneio mata-mata. Classificado, Palmeiras aguarda o sorteio da CBF para conhecer o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, Palmeiras volta a campo no domingo, quando recebe o Curitiba no Allianz Parque, às 18h30. No sábado, o Fortaleza enfrenta o Bahia em casa às 16 horas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Vamos então ao agro, vamos falar então da pecuária. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar queda nos preços nesta quarta-feira. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, o ambiente de negócios volta a sugerir por continuidade desse movimento no curto prazo. Isso porque está em linha com o volume de oferta que permanece expressivo, somado à dificuldade do pecuarista em cadenciar o ritmo dos negócios em meio à perda da qualidade do pasto. O descarte de matrizes é uma realidade neste momento diante de uma curva pouco atrativa de preços do mercado de reposição que tem acentuado a pressão baixista. A recuperação dos preços do boi gordo deve acontecer apenas no período de transição entre a safra para a entre-safra, período em que a oferta será menos expressiva. Vamos então aos preços da arroba do boi. Em São Paulo, R$243, Dourados, Mato Grosso do Sul, R$226. Já em Cuiabá, Mato Grosso, R$218. Em Goiânia, capital de Goiás, R$220. E finalmente em Uberaba, Minas Gerais, R$235. O mercado atacadista voltou a apresentar acomodação em seus preços. No entanto, mesmo durante a virada de mês, não haverá grande espaço para a recuperação dos preços, considerando a posição dos estoques da indústria frigorífica. 7:15, Conselho atualiza dados de médicos veterinários e zootecnistas. A matéria quem traz é Rafaela Martinez. O cadastramento profissional para médicos veterinários e zootecnistas segue ativo no Brasil. Os profissionais podem atualizar os dados pessoais e as informações sobre formação e ramo de atividade no site cfmv.gov.br. Apesar de não ser obrigatório, o recadastramento é uma oportunidade do Conselho Federal de Medicina Veterinária e seus conselhos regionais atualizarem seus bancos de dados, além de fornecer aos profissionais uma nova cédula de identificação. É possível fazer o recadastramento via aplicativo, conforme explica o diretor de Tecnologia da Informação do CFMV, Marcos Paulo Delfiaco. Para efetuar o recadastramento, o profissional pode entrar no site do CFMV, entrar no sistema, se logar com o CPF e a senha dele. Lá dentro, assim que ele entra no sistema, existe um menu e tem um botão recadastramento. O padrão já vem preenchido, então se tiver alguma alteração, ele pode realizar a alteração. O recadastramento via aplicativo é do mesmo formato de acessar o site. Ele pode entrar pelo aplicativo, entrar com o CPF e com a senha dele de profissional,
clicar no botão recadastramento e dar andamento na atualização das informações. Quem realizar o recadastramento deve se atentar também para a forma correta de fazer o cadastro dos documentos e da foto de identificação. A foto ela tem que ter um padrão. O padrão é padrão de documento, ou seja, a pessoa não pode estar sorrindo, tem que ter fundo branco, tem que estar enquadrada, roupa escura, excelente nitidez, uma foto de qualidade, recente e no padrão 3x4. Esses são os critérios para que a foto seja aprovada. Os profissionais dos estados de São Paulo e Minas Gerais devem obter informações sobre o recadastramento diretamente no site de seus conselhos regionais. Lembrando que quem fizer o processo de forma voluntária no prazo de 2 anos receberá uma nova cédula de identidade profissional gratuitamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h17. O programa Minha Casa Meu Sonho constrói neste final de semana a sua casa de número 29. A família graciada será do senhor Altair Rodrigues de Oliveira, a senhora Aldalina Maria Nunes e seus 8 filhos. A casa J será construída na rua SP 20, quadra 60, lote 2, Residencial Parque São José. Caso você queira ajudar na edificação dessa casa, com doação de materiais ou mão de obra, podem procurar os membros do programa neste sábado a partir das 7 da manhã, no local da construção. 7h18. A Câmara Municipal de Mineiros deve votar um projeto de lei que cria no âmbito do município a Procuradoria da Mulher. Repórter Libório Santos traz os detalhes com entrevista com a deputada Rosângela Rezende. Na área da Assembleia Legislativa, vamos conversar com a deputada Rosângela Rezende. Isso porque é uma notícia muito importante de Mineiros, que é nessa quinta-feira poderá ser votada pela Câmara Municipal a criação, uma lei municipal criando a Procuradoria da Mulher Municipal. Procuradoria essa que já existe na Assembleia Legislativa, foi criada nessa gestão e que tem como titular a deputada Rosângela Rezende. Deputada, na opinião da senhora, qual a importância de criação dessa Procuradoria em nível municipal também? A gente quer convidar todos os mineirenses para participar da abertura da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Mineiros, parabenizar a vereadora Diane pela iniciativa. Estaremos lá para apoiá-la através da Procuradoria Especial da Mulher, da Alego. É mais um instrumento, mais uma ferramenta no combate da violência com a mulher, da politização da mulher, do fortalecimento e da garantia dos direitos da mulher no âmbito do estado de Goiás. Temos o aumento de feminicídio, mas ao mesmo tempo também queremos o fortalecimento da mulher, o empoderamento, queremos que a mulher ocupe mais espaços políticos, e é todo esse envolvimento desse maior número de população. Nós somos 52% da população goiana e temos que ocupar o nosso espaço, somos solução no desenvolvimento. Tem que se unir também, né, deputada? E essa criação da Procuradoria no município, em nível de Assembleia, é uma espécie de união. As mulheres têm que se unir também nessa luta, né? É a sororidade, umas apoiando as outras, nós juntas podemos nos apoiar e podemos fazer com que a rede de proteção, através da saúde, do CRAS, do CREAS, dos trabalhos que já existem com a sociedade civil, se fortaleçam. Então é isso, para que a gente possa avançar. A Lei Maria da Penha tem 20 anos, os marcos legais são fortes, mas a violência ainda está muito cruel e aparente em nossa sociedade. Vamos nos juntar para que a gente possa fortalecer e combater a violência à mulher. Deputada, obrigado pela participação. Muito obrigado a você. Portanto, tivemos a participação da deputada Rosângela Rezende. Eram essas as informações de agora. De Goiânia, repórter Libório Santos. Notícias. Jornal Verde Vale. 7h20. Agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, e já no próximo bloco iremos destacar para você. Pix cresce em 2022 e se torna o principal instrumento do mercado, com 29% das transações. Preocupante, 56,4% das crianças brasileiras não estão alfabetizadas, é o que mostra um levantamento inédito do MEC. E claro, espaço para as nossas notícias locais, sua participação através do quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, voltamos já trazendo tudo para você no próximo bloco.
Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25 agora, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 1º de junho. O Pix, o sistema de pagamentos instantâneo, abocanhou participação no mercado de instrumentos de pagamento e atingiu 29% de todas as transações registradas no ano passado, contra 16% do total em 2021. As informações foram divulgadas pelo Banco Central nesta quarta-feira. Essa modalidade de pagamento começou no fim de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia da Covid-19. O principal objetivo do sistema foi aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil. De acordo com a instituição, a evolução da quantidade de transações por meio do Pix demonstra que esse instrumento teve importante papel no significativo aumento da quantidade de transações do ecossistema de pagamentos como um todo, proporcionando a participação de pessoas que nunca haviam realizado transferências. Agora 7h26. Apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. É o que mostra os resultados inéditos da pesquisa Alfabetiza Brasil do Ministério da Educação. Os dados, Jota, foram apresentados nesta quarta-feira em Brasília, durante um evento com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Manuel Palácios. O levantamento mostrou ainda que uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação a 2019, quando mais de 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Para chegar ao resultado da pesquisa, o INEP consultou professoras de alfabetização e especialistas da área para compor a definição de alfabetização para fins do levantamento. Assim, considerando um padrão associado a habilidades básicas de leitura e de escrita que foram desenvolvidas por um estudante alfabetizado, próximo do que é hoje estabelecido pelos sistemas de avaliação de estados e municípios. 7h27, mais de 93 milhões de brasileiros são empreendedores. Priscila Mendes é quem traz o detalhe dessa boa notícia. Cada vez mais, ter o seu próprio negócio faz parte da vida dos brasileiros. De acordo com um relatório realizado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, detectou que mais de 93 milhões de brasileiros estão envolvidos com empreendedorismo. O administrador Lucas Amoni, especialista em empreendedorismo e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, explica ao que se deve o crescimento do empreendedorismo no país. A falta de emprego favorece o crescimento do empreendedorismo, porque uma forma da pessoa começar a rentabilizar, ganhar dinheiro mais rápido com o empreendedorismo, às vezes para conseguir um novo emprego pode levar meses ou mais de um ano, e no empreendedorismo pode levar dias ou semanas, ela já começa com algum negócio. Então você tem que saber muito bem o que está fazendo, tem que ter planejamento. 67% da população brasileira adulta entre 18 e 64 anos está envolvida com empreendedorismo, seja porque já tem um negócio, está fazendo algo para ter ou deseja começar a empreender nos próximos 3 anos. Mas é preciso ter algumas habilidades na hora do empreendedorismo. Saber vender, a fazer o mínimo ali de contas, entender ali de organizar um estoque, de lidar com o cliente, de qualidade do produto. São diversos aspectos, são habilidades gerenciais de tocar um negócio que, se ela não souber, ela pode buscar um conhecimento, tem no próprio Sebrae diversos meios aí para poder ajudar, mas ela tem que estar apta a entender que vai ter que trabalhar duro, vai ter que correr risco, vai passar por muita dificuldade, principalmente no início, e vai ter que desenvolver diversas habilidades gerenciais. Esse universo de brasileiros como potenciais empreendedores fez com que o país ocupasse em 2022 a segunda maior população absoluta de potenciais empreendedores, atrás apenas da Índia, com 115 milhões de pessoas na mesma situação. Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Mendes.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h30, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza. A decisão é baseada na recomendação do Ministério da Saúde e na baixa procura dos grupos prioritários de imunização. A campanha, que terminaria nesta quarta-feira, segue até que se esgote todo o estoque de dose dos municípios para todas as pessoas com idade a partir dos 6 meses. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, Goiás vai receber ainda mais 300 mil doses do imunizante a serem enviadas pelo Ministério da Saúde. Dados parciais reportam que foram imunizadas 1.440.952 pessoas da população em geral. Nos grupos prioritários, a cobertura vacinal é de 46,89%, com a aplicação de 859 mil doses em todos os grupos prioritários. A meta é imunizar no mínimo 90% da população elegível, o que representa 2.322.752 pessoas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta terça-feira que o governo poderá apoiar o projeto que altera as regras sobre registros de defensivos no Brasil. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2022 sob críticas dos ambientalistas. Ela deu as declarações a jornalistas depois de uma reunião sobre o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também participaram congressistas ligados ao agronegócio e o petista Fabiano Contarato, relator da proposta no Senado. Fávaro disse que é possível fazer ajustes no projeto de uma forma que venha a adequar a legislação. O governo apoia, afirmou ele. Ninguém é a favor de produtos cancerígenos que afetem gravemente o meio ambiente, foi o que disse o ministro. Agora 7h32. A quarta-feira chegou ao final com preços futuros contabilizando novas movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuavam até 3% e flutuaram a faixa entre R$ 53,88 e R$ 62,09, acumulando desvalorização de até 14% ao longo do mês de maio. Estamos falando do milho, que o vencimento julho 23 foi cotado a R$ 53,88, uma desvalorização de 3,06%. Já o setembro valeu R$ 57,30 a saca, uma baixa de 2,52%. O novembro 23 foi negociado a R$ 59,40. E finalmente o janeiro 24, que teve o valor de R$ 62,09, com uma queda de 1,43%. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33, o Bahia está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, no Itaipava Arena Fonte Nova, o tricolor venceu o Santos por 4-3 na disputa de pênaltis, após empate por 1-1 no tempo normal. Cauli abriu o placar para os donos da casa aos 23 do segundo tempo e Bruno Mezenga igualou para o Peixe nos acréscimos. Aos 49 minutos, o atacante, herói no tempo normal, virou o vilão ao errar a última cobrança de pênalti dos visitantes. O Bahia volta a campo no sábado às 16 contra o Fortaleza no Castelão. O Santos joga no mesmo dia às 21 horas contra o Inter na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 7h34, e o Grêmio está nas quartas de final da Copa do Brasil. Após empatar por 1-1 no Rio Grande do Sul, o time bateu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão na noite desta quarta. Além de seguir vivo em busca do 6º título da Copa do Brasil, o Grêmio também comemorou a classificação pelo viés financeiro. O avanço às quartas de final garantiu mais de 4,3 milhões de reais em premiação. Disputando o torneio desde a primeira fase, o clube acumula 12,8 milhões de reais. Os dois times voltam a campo no final de semana, mas pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 18h30, horário de Brasília, o Cruzeiro terá o clássico contra o Atlético Mineiro, em Uberlândia, no interior de Minas. No domingo, às 16h, o Grêmio recebe o São Paulo. Ambos os jogos são válidos pela 9ª rodada. 7h34, Mundial Sub-20, o Brasil goleou a Tunísia e foi para as quartas de final da competição. Quem conta os detalhes dessa partida é Daniela Esperon. O Brasil está muito vivo no Mundial Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, a seleção brasileira goleou a Tunísia por 4-1. E quem olha o resultado não imagina o quanto foi duro para o time de Ramon Menezes chegar a esse placar.
Tudo porque no segundo tempo o Brasil teve muita dificuldade após a expulsão de Robert Renan, mas conseguiu mostrar superação em campo. O nome do jogo foi o capitão Andrei, que inclusive marcou 2 vezes. Agora o Brasil está classificado para as quartas de final e o adversário já está definido, é Israel. O jogo acontece no próximo sábado em San Juan. Para esta partida, o Brasil tem problemas. Robert Renan, que foi expulso, e Arthur, que levou o 3º amarelo, esses jogadores estão suspensos para o próximo jogo. Além deles, o goleiro Mikael, com um edema na coxa esquerda, ainda é dúvida. O goleiro, inclusive, não esteve em campo na vitória do Brasil desta quarta. Agência Rádio Web, com informações do Mundial Sub-20, Daniela Esperon.